Olá, seja bem-vindo a mais um Casos e Cases, esse podcast que leva a você casos de empresas que aplicam a sustentabilidade em seus negócios. E hoje a gente vai receber mais um convidado especial, o Marcos Thieme, que é CFO e RI da Caramuru. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado, Pablo. Marcos, é um prazer imenso recebê-lo aqui dentro do Instituto Global e saber que existem empresas no Brasil, né, João, atuando no agronegócio com sustentabilidade, com responsabilidade socioambiental. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e Obrigado. desde já parabenizo a todos da Caramuru. Obrigado. A gente que agradece. Ô Marcos, eu gostaria que você iniciasse falando um pouco da sua história, né? Depois a gente falar da história da Caramuru. Porque a sua história é bastante peculiar, Sim. né. Eu tive até conversando com você nos bastidores e olha, pasme, ele trabalhou, empreendeu nas maiores empresas do mundo. Por favor, Marcos. Não, obrigado. Realmente, eu comecei, né, minha trajetória, minha vida profissional de verdade, como eu falo, no Banco Pactual. Na época era o Banco Pactual, né. E aí, é interessante que eu estava me formando, né, em economia, me formei em economia, e lá muita gente ia para fora fazer o MBA, né, e eu tinha um sonho de fazer, tinha família no Canadá, eu acabei ficando lá por volta de 7 anos, trabalhei em algumas áreas, né, fui para o Canadá, fiz meu MBA lá, e quando eu terminei meu MBA, um banco canadense, que é o Royal Bank of Canada, estava precisando de um brasileiro que que tivesse trabalhado no mercado financeiro no Brasil, né, falasse inglês fluentemente, português, espanhol, e aí me chamaram, né, para trabalhar e fiquei lá, acabei ficando lá 6 anos, quando a Vale comprou a Inco, que era a maior mineradora no Canadá. E aí eu recebi o convite na época do Roberto Castelo Branco, né, para poder se juntar ao time de RI da Vale, e era uma decisão difícil, né, sair do Canadá, voltar para o Brasil, mas eu brinco que naquela época a Vale estava vivendo um fator muito diferente do que no Brasil estava vivendo, né, lembra do Cristo Redentor subindo, né, foi bem nessa época aí. E aí, para mim, era muito interessante voltar para o Brasil, era investment grade, a maior empresa do Brasil, e na área de relação com investidores, que era uma área que eu já namorava, porque quando eu trabalhei no Royal Bank of Canada, eu falava com os analistas de RI, né. Então aceitei o convite, voltei para o Brasil, acabei ficando pegando o boom, né, e depois 2008, aquela confusão toda, e depois da Vale acabei indo para outras empresas, como a Tenda, né, que era de construção, e depois vim para o agro, né. Saindo da Tenda eu acabei indo trabalhar na Tereos Internacional, que era a antiga Açúcar Guarani, fazer o re-IPO da empresa, foi aí que eu comecei a trabalhar na área no agro, no caso, né, na área de relação com investidores, e foi uma experiência bastante enriquecedora para mim, né, porque a gente fez bastante coisa, fizemos um re-IPO, compramos, acabamos depois fechando capital e fazendo aí várias coisas, comprando uma participação da Petrobras, e aí fechou um ciclo lá, acabei, indo pra Bunge, né, se falar um pouquinho das empresas que eu passei, que era a época onde a Bunge estava querendo fazer o IPO da Bunge Açúcar e Bioenergia, que acabou virando o M&A, a BP comprou, e aí virou BP Bunge, né, e depois disso, acabei aceitando o convite aqui para vir para Caramuru. A Caramuru também queria fazer um IPO. Na época, né, finalzinho de 2020, aí os acionistas me contataram até por essa experiência, né, de ajudar as empresas no mercado de capitais, e acabei vindo para Caramuru para liderar esse projeto, né, que inicialmente era o projeto do IPO, e até a brincadeira que eu fiz, né, no Brasil eu brinco que não tem mais janela de oportunidade, é fresta, né, passa É verdade. e a Fresta fechou por 4 anos, né, agora parece que ia começar a abrir, mas de novo essa volatilidade que a gente está vendo no mercado, né. Verdade. Mas aí um projeto que era de IPO acabou ajudando muita gente a consolidar muitas coisas que a Caramuru já fazia, né, na questão da sustentabilidade, e usar isso de uma outra forma, que foi o que a gente fez, usando tudo isso para o mercado de capitais, mas para a dívida, né, e dívida sustentável, dívida verde, que é o que a gente acabou fazendo nesses últimos anos. Eu estou já na Caramuru há 3 anos e meio, e a gente acabou fazendo uma série de outras coisas, ainda não fizemos o IPO, a empresa nem precisa hoje, né, não está no nosso, nos nossos planos imediatos de estar voltando com o IPO, mas a empresa está totalmente preparada, se preparou aí e acabou acessando o mercado de capitais de uma outra forma, né, que é através da dívida. Então um pouquinho da minha história e como eu cheguei na Caramuru rapidamente para vocês me conhecerem, né. Muito legal. E conta pra gente então um pouco sobre o trabalho da própria Caramuru, para quem ainda não conhece. Tá, a Caramuru é uma empresa, é líder no setor, né, no agronegócio. É uma empresa que, já tem 60 anos, né, que sobreviveu a muitos ciclos, né. Quando a Uhum. gente pensa no Brasil, uma empresa completou 60 anos esse ano, Olha inclusive, só, né, foi aniversário da parabéns. empresa. Começou lá no sul do Brasil, né,
em Maringá, depois foi para Apucarana, no processamento de milho, né, a família Borges. E aí eles entenderam que realmente o Centro-Oeste era um lugar para se expandir, foram para Goiás, primeiramente em Itumbiara, e depois acabaram expandindo também para Mato Grosso. Então, hoje a empresa tem 5 fábricas, uma no Paraná, 3 em Goiás e uma no Mato Grosso, né? E opera aí no setor da soja, do milho, e também processamos girassol. A Caramuru, diferentemente das outras grandes empresas que operam no setor de soja, não é uma trading pura, nós somos processadores de soja, né? Então, hoje a empresa processa soja e desse processamento, acho que para quem não conhece o segmento, né, quando você processa soja, 70% da soja, 70 e poucos por cento é farelo. Tá. 20% é óleo, aí tem casca e tem lecitina, né? Quando a gente exporta isso, o valor agregado está lá fora. Quando a gente processa, o valor agregado fica no Brasil, né? Então, a Caramuru é uma processadora, então emprega aqui no Brasil, produzindo farelo, e ela entra num segmento que a gente chama de commodities diferenciadas dentro da empresa, porque ela entra no segmento do não transgênico também. Então, além de fazer um farelo com maior valor proteico, lecitina, a gente acaba fazendo também de uma soja não transgênica, que hoje é bem pouco no Brasil, né? Menos de 2% do que é produzido no Brasil de soja, são 154 milhões de toneladas, 2% é soja não transgênica, mas que tem o mercado cativo, que é o mercado europeu, né? Que não aceita transgenia, né? Também na soja e no farelo, né? No farelo, na lecitina, que são os produtos que a gente acaba exportando para a Europa, né? Então, esse é o segmento da Caramuru, é uma empresa bastante diversificada. A gente fala que a gente é farm to table, porque a empresa processa, e aí do processamento ela acaba também fazendo o óleo, né, e os óleos especiais. Então, a gente tem óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola e óleo de milho. E na parte do milho, a gente também faz processamento, né, e a gente acaba vendendo cuscuz e outros produtos derivados do milho também, dentro da nossa marca, que é a marca Sinhá, que tem 40 anos, já é uma marca bastante forte, né, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, menos no Sul, né, por uma questão também de posicionamento onde a gente está ali, mas uma marca que tem aí nos óleos especiais um market share bastante interessante também. Então, nós estamos em vários segmentos, né, no segmento industrial, num segmento que é um segmento B2C, né, que vai para o consumidor, e biocombustíveis, porque dos 20% do óleo da soja, você pode fazer óleo comestível ou biocombustível. E a Caramuru hoje é a 6ª maior produtora de biocombustíveis, de biodiesel, no caso, né, do Brasil. Então, a soja a gente faz biodiesel e também, né, hoje a gente tem a possibilidade, dentro desse processo produtivo que a gente tem do farelo, de também fazer etanol no processo produtivo, né, com a sobra que a gente tem do melaço no processo produtivo do SPC, que é um produto lá que a gente tem. A gente acaba usando isso para poder produzir etanol de sobra de melaço de soja. Então, é uma empresa que está bem diversificada, atua em diversos segmentos, né, com um portfólio de produtos de clientes bem amplo. Quando você fala que captou no mercado, por meio de dívida verde, para quem está nos assistindo, de uma maneira bem coloquial, Lógico. o que seria isso? Então, hoje no Brasil tem diversos instrumentos, né, são os instrumentos verdes, né, como a gente tem falado das finanças verdes, né. Quando nós estávamos pleiteando fazer o IPO, o que aconteceu? Nós precisávamos estruturar o ESG dentro da empresa, né. A Caramuru sempre foi uma empresa com bastante sustentabilidade, inclusive está nos nossos valores, né, a preservação do meio ambiente, cuidado com pessoas, ética, compliance, tudo isso já estava. O que nós precisávamos fazer é de uma forma empacotar isso, mostrar isso de uma forma diferente, né. Então, contar um pouquinho da história que eu achei Eu interessante, acho como foi também, esse processo, porra, né, muito rico. para as pessoas entenderem. Então, quando a gente começou o processo do IPO, tem toda uma estrutura que você precisa fazer, demora pelo menos uns 6 meses, né, para isso acontecer. Então tem o registro lá na CVM, o formulário de referência, as documentações, e cada vez mais os órgãos reguladores estão pedindo para as empresas mostrar o que elas estão fazendo com a questão da sustentabilidade, né. No próprio formulário de referência tem vários itens lá relacionados à sustentabilidade. E aí nós tínhamos um relatório de sustentabilidade na época que era a IBASE, que é um padrão, né, de reporte, mas que os bancos e as grandes empresas já não usam há muito tempo. As empresas grandes usam o GRI, SASB, né? Estou contando porque para chegar nas finanças verdes. Então, a gente nessa época do IPO, a gente já começou a olhar para isso, né? A gente precisa estruturar então esse relatório, esse report, para a gente poder de uma certa forma, mostrar de uma forma mais organizada para o mercado o que a gente está fazendo, para poder, de uma certa forma, também acessar as finanças verdes, né? Quando o IPO não foi para frente, a gente acabou registrando a empresa como companhia aberta na CVM, categoria A.
Isso ajuda bastante, né, porque você tem uma transparência, né, e a Caramuru já tem uma governança muito forte. A gente já tem aí um conselho, né, com conselheiros independentes há vários anos. Hoje, inclusive, o presidente do conselho é o Gustavo Loyola, que eu mencionei, né, ele já, atua como o presidente do conselho há alguns anos. A gente tem um outro conselheiro independente, que é o Adriano Pires. Então, assim, a gente já tem um conselho forte, um conselho estruturado, com vários comitês que assessoram o conselho. Toda a parte de divulgação de resultados a gente também tem, com o Big Four auditando a empresa. E aí o que a gente precisava fazer é mostrar também a parte ambiental e a parte de sustentabilidade dentro desse relatório. Então, dentro desse processo das finanças verdes, o que a gente fez? Primeiro a gente foi organizando, né? Não, a parte da equity não está lá, não dá para fazer um IPO, vamos organizar essa parte. E a gente foi organizando, estruturando, criamos aí um projeto, né, de estruturação do ESG. Junto com isso, né, quando a gente viu que o mercado de equity não estava lá, surgiu a possibilidade de fazer um CRA. As empresas do agro, muitas empresas emitem CRA, né, Sim. mudou a regulação agora, mas a gente já tinha feito um de 200 milhões. Quando a gente pensou, poxa, equity não está aí disponível agora, vamos para a dívida. Mas por que não dívida verde, né? Já estamos fazendo todo esse trabalho de estruturação, e aí foi quando surgiu as provocações dos próprios bancos, né? Pô, vocês são verde por essência, né? É O verdade. agro, por que não fazer verde? E aí foi quando nós aí tivemos a ideia de fazer o primeiro CRA verde, né, junto com os bancos. Quem nos assessorou foram 2 grandes bancos, o Pactual e o UBS Banco do Brasil. Tá. Ajudaram a gente construir o que a gente chama de framework. O que é o framework para as finanças verdes, né? Quando você tem todas as ações, você tem toda uma legislação que rege os títulos verdes, né, as emissões verdes. E para que você possa caracterizar um CRA verde, você tem que ir lá fazer um relatório, um framework que é validado, inclusive, por uma empresa externa, mostrando todas as suas ações e como você emprega os recursos para gerar sustentabilidade no que você faz, na sua produção. E a gente fez isso. Então, a gente criou um framework, e desse framework foi que a gente usou de lastro para emitir o nosso primeiro CRA verde. Então, tem que estar lá um framework onde a gente valida a cada 2 anos as nossas ações. E tem diversos usos. A rastreabilidade da soja que a gente tem é muito forte. Até estou com a camisa aqui hoje do Uhum. Sustentar, que é o nosso programa. Depois a gente pode falar um pouquinho mais. Isso foi um dos drivers, né, para a gente poder fazer todo esse lançamento, porque uma das ações mais fortes que a gente tem até para os nossos clientes fora do Brasil. E a gente fez tudo isso dentro dessa questão da originação, dessa questão de produzir biodiesel, que de uma certa forma, né, o biodiesel, ele é muito importante para a matriz energética do Brasil, né, os biocombustíveis como um todo, mas o biodiesel também, porque você acaba tirando o diesel, colocando biodiesel, que captura carbono. E tudo isso a gente colocou dentro desse framework. E aí nós fizemos a primeira emissão. Na primeira emissão, nós tivemos 3 vezes a demanda da emissão. 3 vezes 3 a vezes. demanda. Então a gente ia emitir 300 milhões e tem um lote adicional, né, para quem não conhece a estrutura, você pode exercer um lote de 20% a mais na emissão, e a gente resolveu exercer um pouquinho menos, porque a taxa de juros caiu mais ainda, né, tinha gente querendo comprar o título, né, isso foi muito favorável para a gente. Então o primeiro a gente fez 356, a gente fez em IPCA, né, mas a gente swapou para CDI, e com o swap saiu um custo de CDI mais 0,77. Foi uma emissão Meu muito boa. Mas também nós estamos com a taxa de juros lá embaixo, né? Isso foi 2021, né, que a gente estruturou isso. E aí, como teve muita demanda, você precisa esperar 6 meses, a gente esperou lá, falou, vamos entrar de novo para o mercado. E a gente acabou captando mais 600 milhões. Então, o dobro Uau! praticamente do que a gente tinha captado. A gente fechou com quase 1 bi de captação, né, em títulos verdes. O segundo também foi verde. Isso foi muito interessante, porque aí o que aconteceu, né? A empresa Caramuru, ela sempre é uma empresa que gira muito durante a safra, tem um capital de giro muito alto, né? Porque precisa comprar soja, a gente não produz soja, a gente compra de 5.500 produtores, Pô. esmaga essa Uhum. soja, faz o produto acabado, o farelo de soja, que é o SPC com alto valor proteico, 62% de proteína, o farelo Hypro também, que é 48% de proteína, e a gente vende e exporta. E paga os produtores, né? Então, como a gente gira muito, a gente precisa de muito recurso, e normalmente a empresa sempre vai para os bancos, que têm as linhas de crédito, né?
Mas com todo esse processo do mercado de capitais, da abertura para os títulos verdes e os CRAs, a gente acabou uma boa porção do que a gente financiava com os bancos, a gente foi e financiou no mercado de capitais. Isso aumenta muito a bancabilidade da empresa, né? Porque você não depende mais só dos bancos e a gente sabe como funciona no Brasil, né? Tem crises que vão e voltam, e aí quando tem uma crise mais severa, os bancos lá de fora talvez fecham um pouquinho mais, alguns aqui também, né? O crédito seca um pouco mais. Aí estar no mercado de capitais com alongamento de dívida, né? Os dois foram, um foi de 6 anos, outro foi de 7 anos, né? O CRA, o vencimento dos CRAs, isso ajuda muito, né? No fluxo de caixa da empresa. Então foi a maneira que a gente se inseriu usando as finanças verdes, né? Foi uma forma de a gente estar, de uma certa forma, colocando o que é já a parte do core da empresa, né? Que é essa questão da sustentabilidade dentro de uma estrutura verde e aproveitando que existe uma demanda no mercado de capitais para isso hoje no Brasil, né? Então foi um pouquinho do que a gente fez, assim, dentro da estrutura de finanças verdes. Com isso, só terminando aí o raciocínio, foi muito interessante, porque alguns bancos, né, falam, poxa, mas agora como é que a gente quer financiar vocês ainda, Exato. né? E aí os próprios bancos, a gente acabou fazendo uma PPE, que é um pré-pagamento de exportação, que é uma transação comum, né, que a gente faz aí, Uhum. quem é exportador. Os próprios bancos, né, um dos bancos foi o Rabobank, que liderou, na verdade foi o que liderou, ele mesmo propôs que a gente fizesse um PPE verde, entendeu? Que foi bem interessante, porque era uma coisa também inovadora para a Inovadora. gente, né? E a gente acabou fazendo, depois desses dois CRAs, um PPE verde com o Rabobank, que foi um PPE onde a gente colocou metas de mensuração das emissões de carbono, que até então a gente não tinha, e também de rastreabilidade, né, de aumentar o nosso, o quanto a gente consegue colocar dentro desse programa Sustentar, que a gente pode falar um pouquinho mais depois, os produtores para que eles possam também se beneficiar de todo esse processo aí de melhoria de sustentabilidade dentro do que eles fazem, né? Então, ajudando também na cadeia. E, mais uma vez, junto com finanças verdes. Então, tem várias maneiras de abordar essa questão das finanças verdes. Não é só títulos do mercado de capitais, os bancos já estão fazendo isso. Inclusive, há 2 meses atrás, a gente fez o ACC, o antigo ACC verde também, com o Votorantim. Nós fizemos uma operação com eles, que foi classificada como verde por conta desse framework que a gente tem, que é atestado, né, por uma empresa de fora. Então, tem uma série de mecanismos hoje que estão disponíveis para as empresas que elas podem usar, né, quando, na verdade, é legítimo e faz parte do que a empresa faz na sua essência mesmo, né, que é essa questão da sustentabilidade. Poxa, isso quer dizer o seguinte, né? Porque se você tem ações socioambientais na prática, você consegue acessar capitais mais barato. Para quem está nos assistindo, ESG, sobretudo, é resultado, é lucro, né? Não é só abraçar a árvore, porque muita gente que nos assiste acaba pensando só nisso, né? Muito antes pelo contrário, né? A gente acredita que a sustentabilidade, o ESG, ele veio justamente para poder gerar oportunidades de negócios e alavancar desde que você tenha o framework, ou seja, práticas socioambientais comprovadas, né? Com certeza, até eu brinco com toda essa estrutura que a gente fez, né, o que foi mais prazeroso para mim, né, de estar fazendo todo esse movimento, ajudando a empresa a fazer todo esse movimento, foi quando nós fizemos esse PPE. Por quê? Porque no PPE nós colocamos compromissos que falam com o que os nossos clientes na Europa estão nos pedindo, né? Que é a questão da Ah, rastreabilidade, a questão da descarbonização. Então, nós não fazíamos a mensuração do nosso inventário de carbono, né? A gente começou a fazer, muito bom. auditamos, estamos agora no processo de construir as curvas, né? E também ter um plano de descarbonização. É um processo, né? Sim, é uma jornada. Uma jornada. E foi muito interessante, porque nós colocamos isso dentro dessa estrutura de PPE e a gente soltou um comunicado ao mercado, né, em inglês, em português, acessamos diversos veículos, acessamos a Reuters também. E o nosso cliente lá na Europa ligou para o nosso trader, lá que faz toda essa parte da negociação, falou: mas que são esses compromissos, né? Então, muito mais do que Olha, que você bacana. olhar para esse aspecto, falar, poxa, o meu cliente, no final das contas, precisa entender com o que a gente está fazendo, está tudo linkado. E o mercado de capitais pode ajudar com relação a isso, né? Foi o que a gente fez. Então, não é só o banco, a gente tem esse compromisso com o banco, que a gente também tem esse compromisso com os nossos clientes, né? Então, a gente colocou as duas coisas juntos e é o que você falou. Então, você acaba melhorando a tua bancabilidade. As taxas podiam ser
melhores. Melhores ainda. Eu vou te dizer que não abaixa, estando mais abaixo, depende do momento que você também consegue colocar, né? Quando a gente fez as captações dos CRAs, foi um momento muito propício, as taxas de juros estavam muito baixas, né? Os clientes estavam com muita demanda. Hoje a gente sabe que a gente está num cenário muito mais desafiador com toda essa Verdade. volatilidade no mercado, né? Mas você olhar um pouquinho dessa gestão, né, de caixa e ver e analisar os momentos para que você possa fazer essas captações nos melhores momentos, isso ajuda muito também com a redução de custos, né? E aí a empresa começou também a ver o valor de a gente estar, o que a gente está fazendo, transformar isso em valor de uma certa forma, né? Que é acessar novos mercados, acessar novos créditos, né? A gente acabou fazendo uma securitização também com o cliente fora, lá dos Estados Unidos, uma grande securitizadora que queria fazer uma securitização com uma empresa brasileira. Então, tudo isso ajuda você a diversificar as suas fontes de financiamento, né? No final das contas, um CFO, um diretor financeiro que está lá tendo que gerir o caixa e buscar sempre o melhor crédito, isso ajuda e facilita a nossa vida, né? Mas precisa ter todo esse trabalho de estruturação, né? Do ESG, do reporting, de como você vai mostrar isso também, e precisa ser verdadeiro no final das contas, né? Verdade. E é interessante, Marcos, quando você fala que esses projetos estão também visando os clientes de vocês. Sim, Quem vai comprar, até porque agora, principalmente nas exportações internacionais, a União Europeia mudou sua legislação sim. e a partir de agora só está estabelecendo novas exigências para tudo que vai entrar na União Europeia tem que ter certos critérios ESG, por exemplo, desmatamento zero. Como que é para vocês lidarem com esses novos critérios, sendo uma empresa que já adota algumas práticas desde antes deles começarem com isso, né? Não, perfeita a tua pergunta, João, porque a gente atua no mercado, né? Quando eu falei dos nossos produtos, dentro do que a gente chama de commodities diferenciadas, a gente tem um produto que se chama SPC, que é proteína concentrada de soja. Quando você refina a soja e você tira os açúcares da soja, você produz um farelo de soja de maior valor proteico. O SPC tem 62%. Para que nós usamos esse SPC? Esse SPC ele vai principalmente, por ser não transgênico, para a indústria de salmão na Noruega, nos países escandinavos. E os países escandinavos são muito ligados na questão da sustentabilidade, principalmente a Noruega, né? A Noruega é um país que se beneficiou muito do petróleo, mas tem cada vez mais exigências com relação à sustentabilidade para tudo que entra lá. Então, para os noruegueses que compram farelo, e por que eles compram esse farelo vegetal? Porque existe uma legislação na Noruega da indústria de pesca que restringe o uso de farelo nos pellets para feed vindo de peixe. O que eles fazem? Trituram peixe para virar farelo de peixe para poder alimentar peixe. E aí falam, pô, peraí, tem um limite do que você pode fazer. Você tem que começar a usar outros produtos, porque é insustentável, né? E a indústria de salmão cresce muito. Eu brinco que a gente, não sei se vocês são de São Paulo, mas eu sou paulistano, eu fui criado aqui em São Paulo. Há 30 anos atrás, só tinha pizzaria em cada uma das vizinhanças. No teu bairro tinha uma pizzaria. Hoje tem uma pizzaria e uma casa de sushi. É verdade. Não É é? verdade. Não é verdade. Hoje tem pizzaria Totalmente. que é sushi. Por quê? Porque o consumo de salmão mundialmente cresceu. E quem é o maior produtor de salmão? A Noruega. Então, os noruegueses já vêm com essa questão da sustentabilidade. O que eles entenderam? Poxa, a gente precisa substituir por um farelo vegetal de alto valor proteico para juntar com esse farelo, né, que é o farelo de peixe, e aí fazer os pellets. E o farelo de soja casou muito bem com isso, com essa demanda, né? Então, a Caramuru, como é uma empresa que é muito inovadora, olha essas tendências, falou, poxa, vamos dar mais um salto, vamos produzir um farelo de soja de alto valor proteico, não transgênico, para mandar para a Noruega. E para fazer isso, né, porque os noruegueses são muito ligados nessa questão de desmatamento, a gente tem que ter um controle da nossa originação. Né? E até vim com a camiseta do Sustentar, que é a camisa, na verdade, que é o programa que a gente tem. Inclusive, a gente fez um evento para premiar os produtores recentemente, né? E a gente estava, todos nós, diretores e o pessoal que trabalha no programa com essas camisas. Né? Por quê? Porque esse programa ele começou alguns anos atrás, né, e foi se aprimorando por exigências de grandes empresas europeias. Nestlé, por exemplo, foi uma das que vieram, olharam o programa e falaram: vocês precisam garantir que essa soja está vindo de desmatamento zero no Brasil. E a gente começou um programa que é o Sustentar para poder ter aí toda a parte da rastreabilidade a gente usa um provedor externo, inclusive, né, que eu posso falar, é a AgroTools, que usa a Terra Matrix para fazer as imagens de satélite com o georreferenciamento da propriedade. Então, hoje, toda a soja que entra na Caramuru, o que a gente chama de selo Sustentar, passa por 34 critérios. Uau. Critérios para olhar
Então, a gente tem um corte de desmatamento a partir de 2020, né, que inclusive os noruegueses se anteciparam à União Europeia, eles fizeram isso antes, os noruegueses que compram o farelo, tá? Foi essa indústria específica. E a gente já atende isso há alguns anos, né? Então, tem lá uma data de corte, a gente tem os critérios, tem vários, além do desmatamento, a gente tem critérios de embargo, por exemplo, a gente não compra de terra embargada, não, a gente faz uma análise do produtor em si para ver se não tem nenhum problema com o trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil. Então, são diversos critérios que a gente usa para realmente se certificar que esses produtores estão enquadrados para poder receber esse selo e a gente poder originar essa soja. Então, hoje, a gente tem mais ou menos 5.200 produtores e a gente faz esse trabalho com todos os produtores. Toda a soja que entra na Caramuru, ela é analisada com esses 34 critérios para que a gente possa atender esse mercado, né? E como a gente faz isso? A gente tem uma equipe lá, uma equipe de agrônomos, né, que vão a campo e que estão acompanhando todo esse processo. Então, eles são a primeira trave, eu diria, né, de entrada. Então, se tem algum problema, eles já barram. Só no ano passado, a gente teve praticamente mais de 70 produtores que não atenderam. Não atende, infelizmente, eu não posso originar de você porque a gente tem um compromisso. Então, o que está acontecendo hoje na Europa, a gente já via acontecendo na Noruega, né? É lógico que tem várias questões na Europa, que, assim, os critérios são diferentes, eles estão tentando implementar, e não tem muito ainda, de uma certa forma, uma clareza como vão ser os processos, isso está trazendo muita discussão, na verdade, né? Porque a legislação foi feita, mas como implementar a legislação é uma grande questão, né? De segregação nos portos e tudo mais. Mas a gente já está praticamente adequado, porque a gente já fazia isso para os clientes noruegueses, né? Dentro desse trabalho. E além disso, o que a gente faz também é ajudar aí um extrato menor de produtores, né? Desses 5.200 produtores, a gente tem um extrato para que a gente possa dar certificação sustentável. Aí a gente abre um pouco mais o leque, a gente olha 134 critérios, desculpa, hoje já são mais de 150 que a gente tem, começou com 134, a gente avançou, onde a gente olha outras questões, né, dentro da própria propriedade. Então, você olha a partir de governança, o econômico, o social, o ambiental, e aí diversas questões. Por exemplo, na parte ambiental, como você armazena os seus fertilizantes, os seus defensivos, né? Tem que olhar para isso. Como é o descarte do resíduo, entendeu? De que fica. Tudo isso tem legislação para tudo isso. E a gente ajuda os produtores com essa análise mais ampla, que daí já é o certificado sustentar, onde a gente vai olhar para todos esses critérios, fazer uma análise, o agrônomo vai até a fazenda, olha cada um desses, faz uma análise, e a gente tem um score do produtor, né? E a gente devolve isso do produtor depois com um relatório daquilo que ele precisa melhorar. E a gente tem tentado aumentar, né? Nosso compromisso até com os CRAs é aumentar isso também. Com os CRAs não, com a PPE, é aumentar. Então, a gente começou com 10%, esse ano 13% de compromisso, depois vai para 17%, 20%. Então, no final de 2025, a gente tem que ter 20% de todos esses 5.200 produtores, que dá mais de 1.500, 1.200 alguma coisa, já entrando no certificado sustentar, para que a gente possa também ajudar esse produtor, né, Muito também no aspecto do economics, né, que a gente fala do ESG, mas eu aprendi com a Sônia Favarito, que é uma grande especialista que vocês devem conhecer, que tem outro E antes, que é o economics. Né? Exatamente. Então, se não faz sentido economicamente, poxa, né, não é sustentável. Tem que pagar, né? É o ESG. ESG, né? E aí, nessa questão também da propriedade, como ajudar esse produtor a gerir a sua propriedade. Será que ele está extraindo o melhor valor? Isso também faz parte desse programa Sustentar. Isso a gente certificou na Europa, a gente certificou na FEFAC, que é a federação lá para produtores de ração, né? Isso ajuda a gente também. Então, hoje é um programa que é certificado até lá fora e os nossos clientes europeus podem olhar todos esses critérios, avaliar e está também nos ajudando a abrir novos mercados para o farelo de soja que a gente produz, que é não transgênico. É muito interessante o que você está falando, porque recentemente a gente estava conversando com a B4, né, que é a Bolsa de Valores de Ações Climáticas, né, do crédito carbono. E lá tem 1.800 empresas que querem listar os seus tokens, seus ativos, na B4. E o principal desafio tem sido o S, do social, por conta das empresas que não estão conseguindo disseminar a cultura. E fazer toda essa parte de não ter um programa sustentar, sabe, de rastreabilidade, de poder envolver a cadeia de suprimento, enfim. E aí eles nos procuraram, porque a gente tem a S Company,
que justamente a gente faz esse trabalho de toda a modelagem, né? Nós seguimos a NBC T15, que é a norma brasileira de contabilidade T15, que tem 868 indicadores, a depender do segmento, né? E a gente, por meio de assessoramento, a gente atende hoje mais de 14.500 famílias. Olha Então, só. essas empresas, ela não é o core business dela, ou seja, não é o negócio principal dela. Imagina, uma usina de açúcar. É o core business dela, fazer a parte social. Então, o que ela faz? Ela vem, procura a gente e a gente faz toda essa modelagem para ela e a gente atende essas pessoas e tudo mais. Só que isso passou a ser a principal dor que a gente vem conversando no mercado, porque, poxa, as empresas, como não é o core business, como não é o negócio principal, acaba delargando um pouco essa jornada, né? Então, isso que vocês estão fazendo, de envolver desde o produtor, fazendo essas ações e tal, é muito interessante. E é bom ouvir isso daí de você, porque, Sim. poxa, a gente sabe que o mercado internacional cada vez mais está ajustando isso daí, está calibrando, está subindo a régua, né? E isso Quem que não se você preparar falou. vai ficar fora, né? Não, é fantástico o que você está dizendo, porque quando eu olho para o setor de soja, né, você tem duas possibilidades. Ou você exporta a soja e ela é processada na China, ou faz o que a gente está fazendo, né, aqui no Brasil, a Caramuru aqui no Brasil, processando a soja aqui. Só que quando a gente pensa nessa questão, muito no passado se falava muito fuel versus food, né? Então não vamos Uhum. produzir biocombustíveis porque você está tirando alimento. Isso é uma grande falácia. Vou dar o exemplo da soja. 70% da soja é farelo. E o que você faz com o óleo? O óleo, o comestível que a gente faz no Brasil, se todo mundo produzisse óleo comestível no Brasil, quem processa soja, não tem demanda aqui no mercado brasileiro. Não tem. Tem que exportar. Então, muita gente exporta óleo bruto. O que a gente faz com esse óleo bruto? A gente transforma em biocombustíveis. E os biocombustíveis no Brasil, nós temos o quê? O selo do biocombustível social, que você precisa originar de quem? Da agricultura familiar. Então, você tem um viés social que é muito pouco explorado, na minha visão, e que deveria ser a nossa narrativa como brasileiro. Entendeu? Sensacional. Porque você não está comprando. Primeiro que não elimina nada pelo contrário, você está mandando. Quanto mais você processar farelo no Brasil e esse farelo for para fora, mais proteína está sendo gerada com esse farelo, porque ele está sendo usado para proteína animal. Mas você tem o óleo que produz biocombustível, que produz biodiesel. E você tem a agricultura familiar, que são pequenos proprietários que estão fazendo aí, que a gente precisa originar, inclusive, para ter o selo e para poder vender. Então, quando eu olho para o potencial do Brasil nessa questão dos biocombustíveis, é imensa. Hoje a gente só está com 14% no biodiesel, né? Só. Do biodiesel no diesel, né? Sim. Tem um mandato, agora tem um projeto de lei É. do combustível do futuro que pode chegar a 20%, gradativamente subindo para 20%. E eu sou um entusiasta, né? Porque tem esse lado social que também vai ser impactado, Total. né, muito impactado, e a gente precisa originar, né? Inclusive, lá a gente tem em Goiás, né, onde a gente produz, muitos produtores que nos fornecem histórias de assentamento de terra, onde a gente ajudou produtores de assentamento a melhorarem a sua produtividade, a sua Uau, sustentabilidade ali, no muito bom. assentamento, entendeu? Que legal. Então, isso é algo que a gente precisa falar mais, porque as pessoas desconhecem, né? Muita gente no Brasil não conhece isso, não conhece que o biodiesel que está no diesel, que é usado para tudo, qualquer coisa que é transportada por caminhão no Brasil, tem biodiesel ali. E vem de uma originação que vem de uma coisa social também, de um projeto social. E a gente precisa ter mais políticas assim. Eu acredito que a gente precisa ampliar, né? E por que não? Hoje a gente já está vendo uma coisa muito legal que está acontecendo no setor: tratores sendo usados com biogás, agora a gente tem caminhões vindo com biodiesel puro 100%, né? Até barcaças que a gente está falando, já tem teste de barcaças a 100%, então está ampliando essa questão do uso do biodiesel como no etanol. No etanol já é 100%, né, nos carros, né, nos carros que são flex. E o biodiesel pode também ter essa possibilidade de se ampliar tanto na produção do diesel, né, no complemento do diesel, quanto ter caminhões 100% a biodiesel, barcaças 100% a biodiesel. E eu acho que isso ajuda muito também para o Brasil, porque a gente tem um plano de descarbonização do país, né? As empresas vão ajudar o país a fazer o seu plano de descarbonização, mas o país tem compromissos, né? Com a COP, né? A gente sabe disso. Então, para mim, no Brasil, o Brasil tem grandes possibilidades e passa por esse setor da soja. Então, a soja não pode ser mais vilão, não. É A soja, verdade. entendeu? A gente vê muito essa questão do desmatamento, batendo em cima da soja. Não, pera, a gente quer fazer. Hoje, são poucos os produtores que não cumprem o Código Florestal no Brasil. São pouquíssimos os produtores que não cumprem. A grande maioria, a grande, 90 e tantos por cento cumpre.
E a gente precisa defender isso, né? Porque nós somos brasileiros, né? E o agro no Brasil é o que vai puxar esse país. A gente sabe disso, é o nosso core, é a nossa vocação. Mas o agro que pode trazer valor agregado para o país também. E quando a gente fala de biodiesel, de farelo sendo processado aqui, é valor agregado, é emprego, é transferência de renda que fica no Brasil. Então, tem que ser entusiasta mesmo desse tema, entendeu? É legal o que vocês estão fazendo nessa questão social, é importante. E a gente entrevistou aqui para o nosso SG Notícias, a gente entrevistou o Arnaldo Jardim, que é o autor Sim. do projeto de lei, e ele fez questão de destacar essa questão social que você está falando. Ele falou, pô, quando a gente tem, por exemplo, uma empresa de petróleo, não tem como você ter uma pequena extratora uma empresa de extrair petróleo pequena. Ah, eu vou abrir uma aqui com 5 pessoas. Não dá. São grandes corporações. Então, é um processo que desfavorece a distribuição de renda, então aumenta as desigualdades. Então, quando a gente, o projeto de lei do combustível do futuro, ele não é só a questão ambiental, ele tem também muito forte essa questão social. O Arnaldo Jardim reforçou isso, destacando isso. Pô, no petróleo, você não consegue distribuir a renda, é sempre um grande dono que vai entrar com muito dinheiro e vai ganhar muito dinheiro. Então, é muito interessante esse investimento de vocês no biodiesel. O que eu fiquei curioso para saber é, há quanto tempo vocês estão com esse trabalho em biocombustíveis? Ah, isso faz muito tempo. A empresa foi investindo no setor conforme foi ampliando. Acho que hoje no biodiesel a gente já tem há mais de 15 anos a produção de biodiesel na Uau, empresa. muito Foi bom. crescendo, Quando né? pouco se falava, né? Quando poucos É, falavam. A Caramuru, ela diversificou bem, né? Então, sim, hoje o biodiesel na Caramuru, ele representa em torno de 35, 37% da nossa receita. É bastante, é Pô, bastante. mais de um terço. É mais uhum, de um terço da receita. E foi gradativo. Então, começou com uma fábrica, depois foi para outra, depois foi para outra. A última que a gente foi em Sorriso, onde a gente tem lá também a produção do não transgênico. Mas tem evoluído, né? E hoje a gente tem na planta de Ipameri, por exemplo, a gente não vai duplicar a produção de biodiesel, mas a gente está duplicando o processamento de soja para poder ter mais óleo, porque a gente uhum, comprava óleo, ou transferia óleo de outra fábrica para lá, então a gente tem um investimento para fazer isso, porque agora acho que a gente tem uma sinalização, né, mais clara aí de que existe uma regulação vindo, e eu espero que logo seja aprovada, né, e sancionada pelo presidente, para o setor ter clareza, né, porque regulação é muito importante, não pode ficar indo e voltando, mesmo. né, isso é o que traz investimento. Então, se você tem uma regulação clara que vai subir gradativamente, as empresas vão olhar e falar, poxa, tem uma possibilidade de você ter um retorno interessante nesse investimento, e pode ser que mais investimento, vão ter que ter mais investimento para poder endereçar toda essa demanda que pode vir aí com a regulação que está vindo, né, do aumento do Pena. biodiesel. Então, isso é bastante importante, tem toda essa questão social. Eu lembro vou contar uma história que é bom sempre trazer um caso, né? Uhum. No ano passado, nós fizemos uma conferência lá em Frankfurt para os supermercados, os produtores, né, os intermediadores dessa questão do farelo, produtores de farelo e também de ração e o pessoal que faz o trading lá. E eu estava falando dessa questão social, né, que a gente está falando aqui. E vieram várias perguntas, né? E aí uma das perguntas que eu lembro que surgiu, mas espera aí, você origina nessa região tem menos agricultura familiar. Eu falei, sim, nessa região tem menos agricultura, mas onde eu origino lá em Goiás, que é o grosso, né, porque a gente tem 3 plantas, tem muita originação de agricultura familiar. E a gente produz lá o biodiesel. Inclusive o farelo que eu mando para você aqui vem de lá. Então, quando você compra um farelo nosso, você não está comprando só um farelo. Você está comprando um farelo que produz biodiesel e que tem um projeto social do Brasil. E eu falei, deixa eu contar uma coisa para vocês. O que vocês pagaram para ficar nesse hotel, uma diária desse hotel, que era mais ou menos em torno de 200 euros, é o que um brasileiro ganha por mês. Metade do Brasil ganha isso. O pessoal olhou assim e falou assim, nós somos um país pobre. Então, por que vocês nos ajudam a olhar para essa questão de uma outra temática, da atenção, como a gente pode transformar isso num grande programa social também para a agricultura, que é importante no Brasil, Sensacional. entendeu? Para endereçar, a gente não fica, eu brinco que é o samba de uma nota só, é sempre desmatamento, desmatamento. Vamos parar de tocar o samba de uma nota só? Vamos começar a olhar para a desigualdade social e falar assim: tem uma questão aqui no Brasil que a gente pode endereçar se vocês nos ajudarem. Entendeu o que eu estou falando? Total. Porque precisa mudar esse samba de uma nota só. E o Brasil é muito Muda samba. até o enredo, né? Exato, muda o enredo. Muda o enredo. Por quê? Porque a nossa matriz energética é limpa, muito mais limpa do que qualquer outro país, entendeu? Só tem, acho que a Noruega que tem a matriz mais limpa que a nossa. Mas a gente tem, e não é só eletricidade, é no geral, 50% da nossa matriz energética, com tudo, ela é limpa.
muito diferente dos outros países. Se pegar a eletricidade, no ano passado foi 93%, está lá no relatório da ANP. Então, a gente já, por sinal, é muito mais limpo, né? O que a gente precisa fazer é realmente ter políticas para que a gente possa preservar. Ninguém quer destruir a floresta amazônica no Brasil. Alguém aqui nessa mesa quer? Ninguém quer, Ninguém quer, entendeu? verdade. A gente quer preservar, mas estamos também aí com nossa agricultura que é pujante e com o lado social que a gente precisa endereçar. Então, acho que a gente precisa. É bom ter podcasts como esses para que a gente possa divulgar isso cada vez mais e os brasileiros possam se inteirar disso para poder ter uma conversa não binária e inteligente, entendeu? Verdade. Agora, Marcos, eu vou quebrar até um pouco o protocolo aqui. Vou te fazer um convite, né? Nós estamos lançando um curso e nós vamos ter um evento agora no Sheraton, aqui do lado, dia 26 de setembro, e em novembro, mais ou menos, novembro, dezembro. Nós vamos ter no Teatro do WTC diversas palestras, palestrantes. Eu gostaria de te convidar Obrigado. para você nos ajudar a disseminar essa cultura, porque terão ali diversos empresários, investidores, empreendedores. E, cara, ouvindo você falar, e você representa tão bem os princípios e valores da Caramuru, eu vejo que você, poxa, poderia disseminar um pouco esse teu conhecimento pessoal como pessoa e até ser um dos nossos ministradores dos cursos, cara, voltado para ESG, né? Por quê? Porque, poxa, é difícil você achar alguém que domina finanças, que conhece essa jornada e que fez na prática, com a vivência do agro, falando de uma maneira tão clara e objetiva, com tanta propriedade, largura e profundidade de conhecimento, sabe? Então eu deixo aqui um convite formal. Obrigado. Tá até Eu acho, empolgado. eu acho que, Falar. pô, é de verdade, assim, eu estou muito feliz com esse podcast. Eu acho que não se ofenda os demais que participaram, mas, pô, eu como brasileiro eu fico muito feliz de ver que o Arnaldo Jardim é um amigo meu pessoal de há muitos Super anos. competente. E ele, pô, defende a pauta do agro. Essa semana a gente estava tomando café. Ele estava aqui em São Paulo, a gente foi tomar um café e a gente falando sobre combustível do futuro, falando sobre asfalto, por exemplo, PET, etc. e tal, várias ações. E, poxa, você vê que aí tu pega uma empresa como a Caramuru, um grupo de vocês e tal, que, pô, gigante, né? Fatura bilhões, mas sem perder a essência, sem perder o olhar, né, genuíno nas pessoas, no social, no ambiental, na governança, no econômico. Sim. E, pô, e levando a nossa bandeira em alto nível, né? Internacionalmente. Poxa, isso nos enche de orgulho, né? É igual a Rebeca. Acabou de ganhar medalha, sabe? Outro fala o seguinte, pô, caramba, é uma brasileira lá, pô, marcando história e tal, enfim. Eu acho que é isso que a gente precisa se apropriar no Brasil, né? A gente tem histórias de superação lindas como a da Rebeca e lindas como a da Caramuru. Exato. De empreendedores brasileiros que chegaram onde chegaram, estão vendendo farelo para a Noruega. E falando para os noruegueses, ensinando os noruegueses, poxa, a gente pode fazer isso sustentavelmente também, entendeu? Então, acho que obrigado pelo convite. Eu vou olhar a agenda se não tem nenhum outro compromisso, mas eu já aceito o convite lá, tentar ajustar. Eu acho que o que vocês estão fazendo é bastante importante. Acho que quanto mais a gente tiver, teve uma onda muito grande do ESG, depois Verdade. agora o pessoal está querendo aí colocar num outro patamar, né? Mas eu acho que o que fica são as lições que a gente tem aprendido com todo esse movimento, né? E a questão das mudanças climáticas é inegável. É verdade. Não é inegável. O que aconteceu no Rio Grande do Sul nesse ano mostra que existe mudanças que estão acontecendo e que nós precisamos nos preparar como empresa e como cidadãos. E eu acho que cada vez mais que a gente tem espaços de fala como esse, essa mensagem se divulga. E aí todo mundo começa a falar, poxa, realmente não é algo que eu posso ignorar mais. Precisa ser endereçado e precisa ser endereçado com seriedade e também com uma certa celeridade, né? Não dá para ficar sentado na informação. Acho que o que a gente tem feito lá na Caramuru é realmente nos organizar para poder mostrar o que a gente está fazendo e, de uma certa forma, levar também o Brasil de uma outra forma, lá, com outros olhares, né, para fora. É isso. E esse movimento que vocês estão fazendo rendeu um prêmio, Prêmio Melhores ESG 2024. Conta um pouco para a gente sobre como foi essa premiação, quais foram os principais projetos que você acredita que foram responsáveis por essa conquista, né, para vocês. Para a gente, né, foi muito prazeroso, né, poxa,
para mim também, como liderando toda essa temática dentro da empresa, a gente está recebendo esse prêmio, né? Porque o que nós colocamos foi toda a parte de rastreabilidade e da cadeia que a gente tem de fornecedores, né? Como a gente faz toda a parte de originação da soja e também dos outros fornecedores. Hoje a gente não só na soja, a gente tem um processo interno para olhar para os fornecedores, todos os fornecedores, seja eles de soja ou seja eles de qualquer outra matéria que a gente precisa. Metanol que a gente compra, né? Vários insumos que a gente compra para a produção aí do biodiesel também. A gente olha para tudo. Então a gente tem a parte do sustentar, que olha na parte agrícola toda essa parte de rastreabilidade, e um projeto interno que está dentro do compliance, onde a gente usa uma ferramenta também de fora para olhar toda a parte dos outros fornecedores. Então também trabalha na escravidão, trabalho infantil, problemas com corrupção, entendeu? A gente olha, tem que assinar o nosso código de ética, todos os nossos fornecedores assinam o nosso código de ética, todos os nossos colaboradores têm que ler e assinar, a gente tem uma meta de ter 100% de treinamento no código de ética, e tudo isso, né, a gente mostrou o que a gente está fazendo, né, nessa questão da rastreabilidade, até a certificação do programa lá fora na FEFA, que foi uma grande chancela para a gente também. Acho que o pessoal que faz o painel lá olhou para tudo isso, né, o que a gente tem feito, e com os títulos verdes isso ficou mais visível ainda para o mercado de capitais, né? E aí a gente acabou ganhando a premiação e a gente concorreu com 2 grandes players também, né, então Uau. um deles inclusive que a gente tem projetos em conjunto, né, até foi a 3tentos, onde a gente vai estar explorando toda a parte da logística norte do país que nós estávamos conversando, né. A gente Itaituba, né? exato, Falei saindo com ele, o passei uma farelo semana lá, muito conheci as barcaças dele no Rio. poderia ser até a nossa barcaça que estava lá quando você viu, Exa porque a gente tem esse farelo que vai para a Noruega, ele sai de Sorriso, ele vai até Itaituba, de Itaituba para o Porto de Santana, onde a gente tem uma concessão, e de lá para Brac, na Alemanha, né. E agora, com a 3tentos, a gente está explorando uma rota por Miritituba, né, para ampliar, e ter muito mais volume, e aí seriam soja, farelo, DDG, que a gente também pode fazer, para subir aí com essa produção do Mato Grosso para cima, né, via fluvial, via Tapajós, até lá o Porto de Santana ou algum outro lugar que a gente vai estar vendo no projeto. Então a gente está bastante otimista aí também com a questão da logística eficiente, com sustentabilidade, né, via norte ou via sul, porque a gente também está no Porto de Santos, no Terminal 39. Muito bom. Então a empresa tem essa vertente da logística também, que é bastante importante, faz parte do nosso negócio, onde a gente está tentando cada vez mais também trazer uma logística sustentável para a gente escoar esses produtos para fora, né. Hoje, quantos colaboradores vocês têm? 2.400, mais ou menos. Quantos vocês faturam? 7,5 bi. 7 bi A meio. gente tem um EBITDA, eu vou falar 2023, em torno de 490 milhões, tá? Então é uma empresa bastante grande, né? E tende a crescer mais ainda. Parabéns. Mas para além desses treinamentos internos e todas as ações dentro da Caramuru, uma coisa que eu não tenho dúvida que deve ter destacado vocês e ajudado nessa premiação do Melhores ESG, é essa questão que você falou da preocupação com toda a cadeia de valor, Sim. né? Então garantir que todos os produtores, dos quais vocês compram, se adequem aos critérios que vocês definem. Você chegou a comentar que 70, mais ou menos, ano passado, vocês acabaram desligando 70 desses fornecedores. É, quais são as práticas que eles adotaram que para vocês são eliminatórias, assim? Então são diversos aspectos, mas se tiver um embargo, né? Se tiver um embargo, a gente não faz a originação. Quando eu falo que a gente descadastrou, na verdade a gente não originou desses produtores, Uhum. né? Então se o produtor vem, se tiver alguma questão ambiental, o que a gente faz é ter um corte. Isso é transparência também. É E quando verdade. você tem um programa que você diz, olha, eu não estou originando de produtores, por exemplo, que não estão cumprindo o Código Florestal, mas você não descadastrou ninguém, então, todo mundo. E a gente sabe, como eu falei, são poucos, mas existem. É verdade. Então, o que a gente faz no nosso relatório de sustentabilidade é mostrar também aqueles que nós cadastramos, ou que não nos forneceram porque não passaram no nosso critério. Eu não vou dizer exatamente qual foi, porque tem diferentes critérios, e desmatamento é um deles, né? Se está dentro desse critério. Mas pode ter sido algum outro também. São vários fatores, né, que a gente faz. Mas foi por isso. Então, a gente dá transparência nesse sentido também, né? Porque não adianta ter um programa onde eu falo, eu não origino, mas eu não descadastrei ninguém. Então, peraí, tem algum problema se você não descadastrou ninguém, ou todo mundo está ali, mas normalmente tem um ou outro que não vão estar, entendeu? Uhum. E a gente tem que ser transparente com relação a isso também, né? O GRI pede que a gente tenha essa transparência, né? Que é um Não. padrão global.
Muito bom. Marcos, chegamos ao final. Foi um Se prazer. dependesse da gente, estaremos aqui o dia inteiro falando. Quem Muito sabe uma parte conteúdo. 2 em breve. Exatamente. Já estamos dentro, é só convidar. Tudo isso e muito mais em Casos e Cases. Para quem quiser acompanhar todo tipo de conteúdo sobre SG, pode ficar ligado também no nosso canal no YouTube, que a gente tem o nosso boletim diário SG Notícias. E agora, toda semana, está saindo um novo episódio do Casos e Cases para você que quer ficar por dentro das práticas sustentáveis em algumas das maiores empresas do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado, Marcos, pela presença. Obrigado, João. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos vocês.